Ser um perdedor é uma coisa ruim? Depende de como você olha para isso. O filósofo estoico Epicteto disse algumas coisas valiosas sobre o que geralmente buscamos na vida. Conquistas que a sociedade de hoje vê como marcas de sucesso, como riqueza e fama, Epicteto via como insignificantes em comparação com as coisas pelas quais realmente vale a pena viver e que só podem ser encontradas dentro delas. Ele observou que a busca contínua por realização e validação nos impede de adquirir algo muito superior, um estado de felicidade inalterado pelos caprichos das circunstâncias externas não confiáveis, incluindo as opiniões dos outros. Mas temos tanto medo de sermos vistos como perdedores que estamos dispostos a sofrer em troca da aprovação de outras pessoas. Que estado triste de estar, pois ao investirmos o nosso dinheiro em bens externos, tornamo-nos dependentes deles e desperdiçamos as nossas hipóteses de sermos felizes e livres. De acordo com Epicteto, devemos estar dispostos a abandonar o que ele chamou de coisas menores. E se isso significa que nos tornamos perdedores totais aos olhos da sociedade, então vale a pena pagar esse preço. Este vídeo não defende a negligência ou a automutilação, muito pelo contrário, do ponto de vista estoico. Explora a filosofia de Epicteto, mostrando uma maneira diferente de determinar o que é importante na vida, o conceito de ser um perdedor, e por que ser visto como um perdedor não precisa ser uma coisa ruim. A propósito, você encontrará mais sabedoria estoica neste livro, Estoicismo para a Paz Interior, que contém minha coleção de obras sobre como manter a calma e o foco. Você encontrará um link na descrição. A anatomia do perdedor. O que é um perdedor? O dicionário Merriam-Webster nos fornece uma definição que se encaixa no assunto deste uma pessoa que é incompetente ou incapaz de ter sucesso. Mas a competência e o sucesso estão nos olhos de quem vê. Quando alguém é competente, algumas pessoas considerariam uma pessoa competente enquanto outras a considerariam incompetente. O mesmo vale para o sucesso. Quando alguém tem sucesso, construir e administrar uma pequena empresa como um salão de cabeleireiro é um sucesso para muitas pessoas. Para outros, sucesso significa colocar pessoas em outro planeta. As definições de competência e sucesso mudam continuamente com o Zeitgeist, dependendo de determinados ambientes sociais e setores da população e também da cultura e da religião. Portanto, o conceito de ser um perdedor é bastante fluido, vago e fundamentalmente não significa nada mais do que o que as outras pessoas pensam disso. Contudo, suponhamos que colocamos esta ideia de perdedor no contexto das sociedades capitalistas e consumistas de hoje. Nesse caso, vemos que está profundamente ligado à aquisição de coisas externas, principalmente dinheiro e fama. As pessoas têm uma visão geral específica do que precisam para concluir, o que varia de maneira geral. Para muitos, é um trabalho bem remunerado, um parceiro bonito, os 2,3 filhos e a cerca branca. Para outros, esta imagem inclui ter um grande número de seguidores nas redes sociais e um círculo social grande e interessante que serve como prova de desejabilidade. E se você não cumprir o quadro geral? Então você é um perdedor. Você é incompetente para adquirir o que geralmente é desejado e, portanto, incapaz de ter sucesso na vida. Tragicamente, ser um perdedor é um golpe duplo. Significa que você não apenas falhou aos olhos dos outros, mas também foi ridicularizado por causa disso. Mas quão desejável é ter o que deveríamos ter em primeiro lugar? E quão ruim é ser ridicularizado se não o temos? É aqui que entra Epicteto, sacrificando-se pelos superestimados. O que é que queremos? O que torna os bens materiais, a riqueza extrema ou a fama no Instagram tão atraentes? Simplificando, é a sua promessa de felicidade que nos faz querer persegui-los. Fantasiamos sobre um mundo em que muitas pessoas nos adoram enquanto saboreiam coquetéis na praia, arrecadando comentários e curtidas em nossas páginas de mídia social. Como isso deve ser ótimo. E por um tempo, essa vida pode ser ótima. Mas eventualmente, nos acostumaremos e retornaremos à nossa felicidade básica, que agora tem um preço muito maior.
Epicteto não tinha em alta conta esses bens externos. Ele os descreveu como fracos, servis e, o mais importante, fora do nosso controle. Ao perseguir coisas como riqueza e fama, perseguimos o que não é confiável, assim como perseguimos o que pode ser tirado num piscar de olhos. Além disso, a busca por essas coisas tem um custo significativo, um preço que muitos estão dispostos a pagar, mas sacrificam muito para isso. Como exemplo, ele usa alguém que quer conquistar nos Jogos Olímpicos, o que ainda hoje é uma busca que, se tiver sucesso, gera muito respeito. Mas ele também nos exorta a considerar o sacrifício que temos de fazer e até que ponto isso nos beneficia. Você deve obedecer às regras, submeter-se a uma dieta, abster-se de guloseimas. Exercite seu corpo, queira você ou não, em uma hora determinada no calor e no frio. Você não deve beber água fria, nem às vezes até vinho. Em uma palavra, você deve entregar-se ao seu mestre como a um médico. Então, no combate você poderá ser jogado em uma vala, deslocar o braço, torcer o tornozelo, engolir poeira, ser chicoteado e, afinal, perder a vitória. Fim da citação. Então, isso vale a pena? Será sensato submeter-se a tal trabalho apenas para, como disse Marco Aurélio, um estalar de línguas? Especialmente se pensarmos que o elogio público é inconstante e pode transformar-se em vergonha pública num piscar de olhos. Essas coisas não são consistentes, disse Epicteto, e ele enfatizou que vale a pena buscar apenas as coisas que estão sob nosso controle, que são qualidades interiores como contentamento, alegria, ação correta, tranquilidade e o poder de restrição. O resto é superestimado e fica em segundo plano. Epicteto distingue repetidamente entre o que as coisas são e a aparência que temos delas em nossas mentes. Por exemplo, ele nos diz que há uma diferença entre como vemos nossos entes queridos e o que eles realmente são. Mesmo que um homem veja sua esposa e filhos como únicos e desejáveis acima de todas as outras esposas e filhos, eles ainda são apenas seres humanos como todos os outros. A forma como aparecem em nossas mentes os torna especiais para nós, e não o que são em si mesmos, sem nosso julgamento. Podemos aplicar esta lógica a tudo o que é externo. O que torna o objeto que perseguimos tão desejável é o objeto em si, ou é a maneira como percebemos esse objeto? Frequentemente e sem surpresa, somos um rebanho de ovelhas que querem o que querem simplesmente porque todo mundo quer. Além disso, não queremos o que todo mundo não quer, que é ser um perdedor. Agora, não que seja inerentemente errado querer o que os outros querem. Em muitos casos, o que a maioria persegue pode ser benéfico em termos de saúde e bem-estar. Mas em muitos outros casos não é. E é preciso um pouco de sabedoria e bom senso para determinar se é melhor não buscarmos o que todo mundo busca. Epicteto priorizou um estado de felicidade e liberdade acima de qualquer outra coisa, e afirmou que deveríamos estar dispostos a abandonar as coisas que o impedem. Se isso significa que somos perdedores aos olhos dos outros, que assim seja. Porque ser um perdedor não é terrível? O que há de tão ruim em ser um perdedor? É realmente um destino infeliz? Ou consideramos isso lamentável porque outros assim o fazem? Digamos que temos o suficiente para satisfazer nossas necessidades básicas, mas não temos praticamente nada acontecendo em todas as outras áreas da vida. Não temos círculos sociais interessantes, não temos parceiros, não temos seguidores nas redes sociais, e os empregos que trabalhamos não são excelentes ou únicos. Consequentemente, as pessoas nos chamam de perdedores, o que implica que somos de alguma forma menos do que aqueles que fazem esta observação. Ser visto como menos pelos outros assusta as pessoas, pois é um ataque direto aos seus egos, às histórias que contam a si mesmas sobre si mesmas. Mas será que alguém é realmente menos porque lhe faltam certas circunstâncias externas? Alguém rico e famoso é melhor do que alguém pobre e desconhecido? De acordo com a lógica de Epicteto, tal raciocínio é bastante absurdo. Esses raciocínios não têm relação. Sou mais rico que você, portanto sou melhor. Sou mais eloquente que você, portanto sou melhor. A conexão é antes esta. Eu sou mais rico que você,
portanto minha propriedade é maior que a sua. Sou mais eloquente que você, portanto meu estilo é melhor que o seu. Mas você, afinal, não é propriedade nem estilo. As nossas circunstâncias externas não dizem muito sobre o nosso bem-estar interior, o que é verdadeiramente importante do ponto de vista estoico. No entanto, consideramo-los muito importantes, tanto que estamos dispostos a sacrificar a nossa felicidade e liberdade para sermos vistos como suficientes e não como menos pelas massas. Então, novamente, ser um perdedor não é uma coisa ruim em si. É o que fazemos disso. Se virmos coisas como o elogio público, a reputação e a avaliação dos outros, tal como são, nomeadamente, opiniões que são instáveis, pouco fiáveis, muitas vezes sem valor, baseadas na ilusão e em falsas aparências, e totalmente fora do nosso controle, podemos descobrir que mais fácil tornar-se indiferente a eles. Então perceberemos que ser um perdedor não é terrível. Ser um perdedor não impede a nossa capacidade de sermos felizes e livres, tentando tanto não ser, sim. Cito, que a morte e o exílio, e todas as outras coisas que parecem terríveis, estejam diariamente diante de seus olhos, mas principalmente a morte, e você nunca terá nenhum pensamento abjeto, nem cobiçará nada com muita avidez. Fim da citação. Um preço que vale a pena pagar. Não importa a direção que decidamos seguir, ainda assim teremos que pagar o preço. A questão é, que preço estamos dispostos a pagar? Epicteto faz uma distinção clara entre essas duas opções ao afirmar, ou seja um filósofo ou um dos vulgares. Ser vulgar, a opção que a maioria das pessoas escolhe, tem um custo: o nosso bem-estar interior. Pagamos o preço necessário para alcançar o que é considerado desejável, como riqueza e elogios, o que significa que trocamos nossa liberdade, saúde e paz interior para participar da corrida desenfreada e acompanhar os vizinhos. Ser filósofo significa que pagamos o preço de provavelmente não ter, ou pelo menos não perseguir, o que o vulgo deseja. Então, é muito provável que vivamos um estilo de vida muito sóbrio, obscuro, simplista, desprovido de prazeres externos, aos olhos de muitos, o arquétipo do perdedor. Mas, segundo Epicteto, um verdadeiro filósofo sempre coloca a paz interior e a felicidade acima de tudo, até mesmo do trabalho, do dinheiro e da fome. Cito: se você quiser melhorar, rejeite raciocínios como estes. Se eu negligenciar meus assuntos, não terei renda. Se eu não corrigir meu servo, ele será mau. Pois é melhor morrer de fome, isento de tristeza e medo, do que viver na riqueza e na perturbação. E é melhor que seu servo seja mau do que você infeliz. Fim da citação. Mas embora isto possa parecer um pouco extremo, Epicteto é menos consistente ao priorizar o que ele considera verdadeiramente valioso. Para sermos invencíveis por qualquer coisa, devemos estar dispostos a perder tudo. Qualquer coisa externa a que nos apegamos, mesmo a menor, exerce automaticamente poder sobre nosso estado mental. Deixar tudo isso para trás é um caminho difícil, com muitos obstáculos, pouca recompensa externa e até perdas e resistências. Cito: você terá que renunciar ao seu conforto, trabalhar duro, deixar as pessoas para trás, ser desprezado pelos servos, ser ridicularizado e, na melhor das hipóteses, receber migalhas quando se trata de reconhecimento e posição, em todos os assuntos. Considere esses custos e veja se você está disposto a pagá-los para obter paz, liberdade e tranquilidade. Se você não estiver disposto, fique longe da filosofia. Então você é um perdedor aos olhos dos outros? Você é ridicularizado e até desprezado? À primeira vista, isso pode parecer uma coisa terrível. A reputação de ser um perdedor parece uma posição fraca e lamentável. Mas também tem as suas vantagens, nomeadamente, não nos conformarmos com as regras dos outros e mantermos a energia que de outra forma teríamos gasto naquilo que Epicteto chamou de coisas menores, apenas para sermos vistos como suficientes. Em suma, ser um perdedor traz a vantagem de não pagar o preço por não ser um.
E, ironicamente, isso poderia transformar um perdedor num vencedor. Com base nas palavras de Epicteto, é preciso ter a sabedoria para decidir o que é verdadeiramente benéfico e a força para persistir nisso de forma consistente, com desrespeito por coisas como elogios, riquezas, poder e posição social. Como afirmou, não quero ser general, nem senador, nem cônsul, mas sim, seja livre. E a única maneira de conseguir isso é desprezar as coisas que não estão sob nosso controle. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve.